Eu considero a consciência como fundamental. Eu considero a matéria como derivada da consciência. Max Planck, criador da física quântica. Se a matéria fosse o começo, a consciência nunca deveria existir. E ainda assim você está aqui, consciente. O maior erro da humanidade foi achar que a matéria era o fundamento da realidade. Você não é feito de matéria. Você é feito do que veio antes dela. Tudo o que você aprendeu sobre si mesmo começa errado. Você vive como se fosse apenas um corpo sólido num mundo sólido, mas essa crença está drenando sua lucidez e seu sentido de existência. O mecanismo que muda tudo é entender de forma clara e científica o que vem antes da matéria. Exatamente o ponto onde a física de Max Planck, o fundador da física quântica, afirmou que a matéria deixa de ser fundamental e passa a ser consequência. Você aguenta encarar isso sem fugir para o conforto do materialismo? Você não é feito de matéria, e se isso soa absurdo para você, é exatamente por isso que sua vida parece pesada, limitada e presa a um corpo que envelhece, sofre e morre. Você acorda, olha para as mãos, sente o peso do corpo e acha que isso é você, mas essa certeza é a raiz do engano. A matéria que você chama de eu é o último degrau de um processo muito mais profundo, e viver acreditando que ela é a origem é como tentar explicar um livro apenas pela tinta no papel. Max Planck chegou exatamente a esse limite ao fundar a física quântica. Quando você investiga a realidade até o fim, a matéria deixa de ser o ponto inicial. Ela não sustenta a si mesma. Ela depende de algo anterior. A física moderna não destruiu essa visão por misticismo, mas por precisão. Planck nunca foi um místico. Ele era um rigoroso defensor da ciência dura, e foi justamente por rigor que ele afirmou que a matéria não é o elemento último da realidade. Quando você vai fundo o suficiente, a matéria simplesmente desaparece. O que sobra não é coisa, não é objeto, não é sólido. O que sobra é estrutura, relação, campo. Isso coincide exatamente com o ponto em que Planck reconheceu que as leis vêm antes dos objetos e não o contrário. É aqui que sua identidade começa a rachar. Você foi ensinado a acreditar que tudo começa na matéria. Primeiro o átomo, depois a molécula, depois a célula, depois você. Mas, quando Planck abriu a porta da física quântica, essa sequência quebrou. O átomo não é uma bolinha sólida, ele é quase todo vazio. O que sustenta esse vazio não é matéria, é interação regida por leis matemáticas. Leis não são matéria. Planck foi explícito ao afirmar que a matéria existe porque há uma ordem subjacente que a sustenta. Se a matéria surge obedecendo leis que já estavam lá, então algo não material é anterior a tudo o que você vê. Isso não é crença, é lógica científica. Agora observe como isso atinge sua vida prática. Se você se vê como matéria, você vive em modo de sobrevivência. Você protege o corpo, acumula coisas, teme perder, teme morrer, mas Planck foi direto ao afirmar que reduzir o ser humano à matéria é um erro conceitual, porque a própria matéria não é fundamental. Se a matéria não é o fundamento, você também não pode ser. Então o medo começa a perder força, porque o que você é não nasce no nível em que tudo se desfaz. Você não é o personagem que aparece no palco, você é a expressão de uma ordem mais profunda que permite que o palco exista. Você sente isso no corpo antes de entender com a mente. Existe um cansaço que não vem do esforço físico, mas de viver num modelo errado de si mesmo. Você tenta se explicar como matéria e algo em você protesta em silêncio. Planck chegou exatamente a esse ponto. Quando a matéria falha como explicação, insistir nela vira violência intelectual. E viver sob uma mentira estrutural dói. Você não nasceu para se sentir pequeno num universo imenso. Essa sensação não é humildade, é erro de enquadramento. Planck mostrou que o universo não começa no visível, então reduzir você ao visível é amputar sua origem. É por isso que, mesmo quando tudo dá certo, algo ainda parece fora do lugar. Repare como você passa a vida tentando se proteger do fim. Envelhecimento, perda, morte. Se você fosse apenas matéria, esse medo faria sentido absoluto. Mas Planck desmontou a ideia de que a matéria é o fundamento. E quando o fundamento cai, o medo perde a base. Ele ainda existe, mas não governa mais como tirano. Existe um momento silencioso em que você percebe que sua consciência não combina com um universo cego. Pensar, refletir, buscar verdade não é compatível com puro acaso.
Planck entendeu que um universo governado por leis racionais não produz consciência por acidente, e você sente isso intuitivamente, mesmo sem saber explicar. Você foi treinado a achar que sentido é invenção humana. Mas se fosse, ele não teria tanta força. Planck jamais aceitou que a racionalidade surgisse do irracional, porque isso viola a própria lógica científica. Se você busca sentido, é porque o fundamento da realidade permite sentido. Observe sua própria mente. Ela não é sólida. Pensamentos surgem, desaparecem, se reorganizam. Isso reflete exatamente a estrutura não material que Planck revelou na base da física. O que você chama de eu já funciona além da matéria, mesmo enquanto o corpo está aqui. Quando você se identifica só com o corpo, tudo vira ameaça, comparação, rejeição, falha. Mas Planck mostrou que a realidade não começa na forma, e viver identificado apenas com a forma gera sofrimento constante. É como tentar morar na fachada de um prédio. Você não está quebrado, você está desalinhado com a causa. Planck revelou que efeitos não se sustentam sozinhos, e você tenta sustentar sua identidade apenas no efeito. Por isso, a exaustão. Por isso, a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Perceba como essa verdade não é confortável, ela exige maturidade. Se você não é matéria, então sua vida não é descartável. Planck nunca ofereceu anestesia emocional, ele ofereceu honestidade intelectual. E honestidade exige que você pare de viver como se fosse apenas um objeto temporário. Você sente um nó no peito quando percebe que passou anos se explicando errado. Isso não é culpa, é luto. Luto pela identidade falsa. Planck abriu essa ferida na ciência e agora ela se abre dentro de você, não para te destruir, mas para te realinhar. O materialismo te prometeu liberdade, mas te entregou vazio. Planck mostrou que liberdade sem fundamento vira desorientação, porque nada se sustenta. Você não quer respostas mágicas, você quer um chão que não desapareça quando você pensa fundo demais. Existe uma inteligência na realidade que não depende da sua crença. As leis funcionam mesmo que você as ignore. Planck deixou isso claro. A ordem não é opinião. E se você emerge dessa ordem, então sua existência não é arbitrária, mesmo que você ainda não compreenda totalmente o porquê. Você percebe agora que espiritualidade não é fuga da ciência, é consequência de levá-la até o fim. Planck nunca misturou ciência com fantasia, ele apenas recusou mentir para salvar o materialismo. E você sente esse mesmo incômodo quando tenta fingir que só o visível importa. Toda vez que você se sente desconectado, observe, não é do mundo que você se afastou, é da causa do mundo. Planck mostrou que a matéria é superfície, e você tenta viver na superfície esperando profundidade. Isso nunca funciona. Você não precisa acreditar em nada novo, só precisa parar de negar o que já é evidente. Planck não pediu fé, pediu coerência. E coerência leva inevitavelmente além da matéria. Não para uma resposta final, mas para um fundamento mais honesto. O ego odeia isso porque perde o controle. Se você não é matéria, ele não pode mais te definir por aparência, desempenho ou posse. Planck desmontou o palco onde o ego se apoia, e por isso essa verdade incomoda tanto. Ela tira o chão falso. Você começa a sentir algo diferente agora. Não euforia, mas solidez interna. Paradoxalmente não material. Planck mostrou que o que sustenta o real não é sólido, é estável. E estabilidade é diferente de rigidez. É isso que começa a nascer em você. Você não está se tornando especial, está se tornando real. Planck jamais exaltou o ego humano, mas também jamais aceitou reduzi-lo a poeira sem sentido. Existe um meio exato entre arrogância e niilismo, e é ali que você começa a pisar. Essa compreensão não te afasta da vida prática. Ela te traz de volta. Trabalho, relações, escolhas passam a ter peso real. Planck via a ciência como responsabilidade, não como desculpa para viver no automático. E você sente agora que não dá mais para fingir inconsciência. Talvez você esteja entendendo por que isso mexe tanto. Não é informação nova, é lembrança estrutural. Planck abriu a porta no nível científico e você atravessa no nível existencial. A matéria cai, o fundamento permanece. E quanto mais você reconhece que não é feito de matéria, mais percebe que sua vida não pode ser vivida como matéria. Essa verdade não fecha o mistério, ela o amplia, porque aquilo que veio antes da matéria não termina em você, mas também não passa sem você. O materialismo diz que a consciência surge do cérebro,
Mas o próprio cérebro, quando analisado até o fim, se dissolve em processos que não são sólidos. Planck rejeitou explicitamente a ideia de que a consciência seja um subproduto mecânico da matéria, porque isso entra em contradição com a própria base da física quântica. Não existe um pedaço de matéria onde a experiência mora. O que existe são padrões, estruturas, informação organizada. A pergunta honesta é: como algo sem experiência pode gerar experiência? Essa foi exatamente a fronteira onde o materialismo falhou aos olhos de Planck. Perceba o conflito interno que isso gera em você agora. Uma parte sua resiste, porque se isso for verdade, você não pode mais se esconder atrás da desculpa de ser apenas um corpo num universo cego. Planck nunca descreveu o universo como cego ou sem ordem. Pelo contrário, ele sustentava que a racionalidade precede a matéria. Se o que vem antes da matéria é estrutura, então você participa dessa estrutura. Você não é um acidente estatístico, e isso explica por que, em algum nível, você sempre sentiu que não cabia só na pele. Faça um exercício simples agora. Olhe para qualquer objeto perto de você. Uma mesa, um celular, uma parede. Tudo isso parece sólido. Mas você sabe que, no fundo, é quase todo vazio sustentado por relações invisíveis. Esse é exatamente o ponto onde a física de Planck desmonta o senso comum. Agora, aplique isso a si mesmo. O que você chama de meu corpo é sustentado pelo mesmo tipo de relação. Se a solidez é a aparência, então sua identidade baseada apenas nela é uma ilusão funcional, não a verdade final. A ciência honesta não matou o mistério, ela o aprofundou. Planck afirmava que quanto mais profundamente a ciência avança, mais ela encontra limites para o materialismo simplista. Quanto mais fundo se vai, menos coisa existe e mais fundamento invisível aparece. Menos matéria, mais estrutura. E você está inserido nisso não como espectador, mas como expressão localizada dessa ordem. E agora vem o ponto que fecha e abre tudo ao mesmo tempo. Se a matéria é efeito e não causa, então a pergunta "quem sou eu?" não pode mais ser respondida olhando para o espelho. É exatamente aqui que o pensamento de Planck rompe com o materialismo moderno, porque a origem não está no visível, mas no que o torna possível. E talvez isso nunca possa ser totalmente encerrado em palavras, porque no momento em que você começa a entender o que veio antes da matéria, você percebe que entender não é o fim da jornada. É o começo de algo maior do que qualquer explicação final. Você foi condicionado a confiar apenas no que pesa, no que mede, no que pode ser tocado. Essa educação moldou sua percepção desde a infância. Mas foi exatamente esse condicionamento que Planck identificou como o maior erro do pensamento moderno: confundir método com verdade. A ciência mede a matéria, mas não prova que ela seja fundamental. Quando Planck chegou ao limite do mensurável, ele não encontrou mais matéria, encontrou leis. E leis não são objetos, elas não ocupam espaço, elas não envelhecem, elas simplesmente são. Isso significa algo brutal para a sua identidade. Se o fundamento da realidade não é material, então sua própria origem não está no corpo. O corpo é uma consequência tardia, uma condensação temporária. Planck mostrou que a matéria depende de constantes universais para existir, e constantes não são feitas de átomos, são princípios. Você vive como se fosse produto do acaso, mas o próprio tecido do universo não funciona por acaso. Ele funciona por coerência matemática, e você emerge dentro dessa coerência. O materialismo promete segurança. Você é apenas matéria, então nada além disso importa. Mas observe o custo psicológico disso. Ansiedade, medo da morte, sensação de insignificância. Planck entendeu que essa visão não é neutra, ela é empobrecedora, porque ignora o nível mais profundo da realidade. Quando você se reduz à matéria, você se reduz ao que é descartável. Mas quando entende que a matéria é efeito, sua existência ganha outra profundidade. A física quântica nasceu quando Planck percebeu que a energia não fluía de forma contínua, como a física clássica dizia. Ela vinha em pacotes discretos, governados por uma constante fundamental. Esse detalhe técnico mudou tudo, porque mostrou que a realidade obedece a regras invisíveis antes de qualquer objeto aparecer. Isso não é poesia, é matemática. E você vive imerso nessas regras sem perceber. Pense nisso de forma simples. Antes de qualquer som existir, precisa existir uma estrutura que permita vibração. Antes de qualquer imagem,
precisa existir um sistema que permita forma. Planck mostrou que antes da matéria existe um campo de possibilidade estruturada, mesmo sem usar esse termo filosófico. A matéria é o resultado final, não o ponto de partida. E você insiste em se definir pelo último degrau da escada. É por isso que algo em você sempre sentiu que a vida cotidiana é rasa, não porque o mundo seja falso, mas porque você foi treinado a olhar apenas para o efeito, nunca para a causa. Planck não destruiu o real, ele aprofundou o real. Ele mostrou que a realidade é mais abstrata, mais sutil e mais ordenada do que o senso comum suporta. E você faz parte disso, não como exceção, mas como expressão. O cérebro humano sofre quando tenta se explicar apenas como máquina, porque máquinas não têm significado. Planck rejeitou a ideia de que tudo pudesse ser explicado por mecanismos cegos, pois isso contradizia a própria estrutura racional das leis físicas. Se a base do universo é racional, então sua própria capacidade de compreender não é um acidente inútil. Ela ecoa a estrutura do todo. Veja como isso desmonta o ateísmo materialista. Ele afirma que tudo é matéria, mas não consegue explicar de onde vêm as leis que governam essa matéria. Ele afirma que tudo é acaso, mas depende de uma ordem extremamente precisa para existir. Planck via essa contradição com clareza científica, não como ataque religioso, mas como inconsistência lógica. A matéria não se explica sozinha. Quando você entende isso, algo muda no seu eixo interno. O medo da morte começa a perder o domínio absoluto. Porque morrer não significa desaparecer no nada absoluto, mas retornar ao nível onde a matéria nunca foi fundamental. Planck nunca afirmou sobrevivência da alma, mas deixou claro que reduzir a existência ao pó material é intelectualmente desonesto. O mistério permanece, e ele é maior do que a negação. Você sente resistência agora porque essa visão exige responsabilidade. Se você não é apenas matéria, então suas escolhas não são irrelevantes. Planck defendia que a ciência verdadeira não elimina o sentido, ela o aprofunda. Viver como efeito colateral do universo é mais confortável do que viver como expressão de uma ordem profunda. Mas conforto não é verdade. Observe como o universo não tolera incoerência. Sistemas instáveis colapsam. Estruturas desalinhadas se desfazem. A física que Planck revelou é uma física de harmonia rigorosa, não de caos absoluto. E você, como parte dessa realidade, também sente colapso quando vive fora de alinhamento. Isso não é moral, é estrutural. Você chama isso de crise existencial, mas é crise de fundamento. Você tentou se apoiar na matéria e ela não sustenta, porque nunca foi feita para sustentar significado. Planck mostrou que a matéria é secundária e tudo que é secundário falha quando usado como base absoluta. É por isso que dinheiro, status e corpo não preenchem. Eles são efeitos tentando substituir a causa. O mais perturbador é que essa verdade não exige fé. Ela exige coragem intelectual. Planck não pediu que o mundo acreditasse, apenas que pensasse até o fim. E pensar até o fim leva inevitavelmente além da matéria. Não para um dogma, mas para um limite. E nesse limite, o ego perde o chão. Você foi ensinado a achar que ciência e espiritualidade são opostas. Planck viveu o contrário. Quanto mais profundamente ele mergulhou na ciência, menos o materialismo se sustentou. Isso não torna a ciência mística, torna o materialismo raso. E você sente isso toda vez que tenta encontrar sentido apenas no visível. Se a matéria não é o começo, então o começo não é algo que você possa apontar com o dedo, é algo que você só pode reconhecer pela estrutura que sustenta tudo. Planck chamava isso de fundamento racional, não de fantasia. E você vive dentro desse fundamento, quer aceite ou não. Essa compreensão muda a forma como você sofre. Dor continua existindo, mas perde o status de prova contra o sentido, porque o sentido não está no conforto do corpo, mas na coerência do todo. Planck não prometeu salvação, mas destruiu a ilusão de que somos apenas poeira consciente por acaso. Você começa a perceber que sua consciência não é um erro do sistema, mas uma consequência inevitável de um universo estruturado. Um universo sem fundamento racional não poderia gerar compreensão racional. Essa é uma das ideias mais simples e mais ignoradas do pensamento moderno. Tudo isso aponta para um fato incômodo. Você não é feito daquilo que morre. Você é feito daquilo que permite que algo exista antes de morrer. A matéria passa. A estrutura permanece.
Planck construiu a ponte até esse ponto e parou, porque ciência não deve inventar além do que pode afirmar, mas o caminho está aberto. E talvez o mais desconcertante seja isso. Quanto mais você entende, menos necessidade sente de respostas fechadas, porque percebe que a realidade não foi feita para ser encerrada, mas explorada. Planck abriu a porta e se recusou a mentir sobre o que havia do outro lado. E agora você está diante dessa mesma porta. Se você não é feito de matéria, então a pergunta não é o que acontece depois, mas o que sempre esteve aqui antes. E essa pergunta não termina, ela só se aprofunda. E talvez seja exatamente por isso que você sentiu que precisava ouvir isso agora. Você percebe agora que a ideia de ser apenas matéria nunca explicou sua angústia mais profunda. Se você fosse só um corpo, o vazio não existiria. O vazio é um sintoma de erro ontológico. Planck entendeu que o universo não é um amontoado de coisas, mas uma ordem regida por leis, e leis não produzem insignificância. A insignificância nasce quando você se identifica com o efeito e ignora a causa. É por isso que viver como matéria cansa. O materialismo tenta te convencer de que tudo é coincidência, mas ele depende de uma coincidência impossível. Um universo perfeitamente ajustado surgindo sem fundamento. Planck mostrou que constantes físicas extremamente precisas são necessárias para qualquer matéria existir, e precisão não nasce do acaso cego. Isso não é religião, é matemática. Você vive dentro dessa precisão, mas insiste em se ver como um erro estatístico. Toda vez que você sente que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo por fora, isso não é fraqueza emocional, é intuição estrutural. Planck jamais tratou do universo como irracional, e um universo racional não gera criaturas que buscam sentido por acidente. A busca por sentido é um reflexo direto da estrutura que te gerou. Você não inventou isso, você herdou. Quando a ciência clássica dizia que tudo era matéria em movimento, parecia confortável, mas conforto não sobrevive à verdade. Planck rompeu com essa visão ao mostrar que energia e leis vêm antes da matéria observável. Isso significa que sua vida não começa no nascimento do corpo. O corpo é uma manifestação tardia. Você começa no nível onde as regras já existiam. Observe como isso muda sua relação com o tempo. Se você é matéria, o tempo te devora. Se você é efeito de algo anterior, o tempo não é seu inimigo absoluto. Planck mostrou que o tempo, assim como a matéria, depende de estruturas fundamentais, não o contrário. Isso desmonta a ideia de que você está apenas escorrendo rumo ao fim. O ateísmo materialista tenta usar a ciência como escudo, mas ignora o próprio fundador da física quântica. Planck foi claro ao afirmar que a matéria não pode ser o fundamento último, porque ela depende de algo que não é material. Negar isso não é científico, é ideológico, e ideologia não sustenta a alma humana. Você foi treinado a ridicularizar tudo que não é palpável. Mas, ironicamente, a física moderna só funciona porque descreve o impalpável com precisão absoluta. Campos, constantes, leis, nada disso é coisa. Tudo isso é fundamento, e você vive sustentado por isso enquanto finge que só o visível importa. Essa visão explica por que o sucesso material nunca resolve o incômodo interno. Você conquista efeitos tentando preencher a ausência da causa. Planck mostrou que confundir níveis da realidade gera erro, e você vive esse erro emocionalmente. O vazio não é falta de coisas, é falta de alinhamento com o que é anterior. Quando você entende que a matéria não é o começo, o medo perde a autoridade total. Ele ainda aparece, mas não governa. Planck não prometeu conforto psicológico, mas destruiu a narrativa de que somos apenas matéria condenada ao nada. Essa narrativa é recente, frágil e intelectualmente pobre. Repare como o universo inteiro funciona por coerência. Galáxias, partículas, energia, tudo responde a leis. Planck revelou que essas leis não são opcionais, elas são absolutas. E você, como parte desse universo, também sente quando vive fora dessa coerência. Isso se chama sofrimento existencial, você chama isso de crise, mas é correção de rota. Planck mostrou que a realidade é mais profunda do que o senso comum suporta, e sua mente sofre quando tenta se encaixar num modelo raso. Não é loucura, é incompatibilidade entre verdade e crença herdada. Se tudo fosse matéria, consciência seria um milagre sem explicação.
Planck rejeitou essa ideia porque milagres sem fundamento não fazem parte da ciência. A consciência existe porque o universo permite experiência, e permitir experiência exige algo anterior à matéria bruta. Essa compreensão muda sua ética. Se você é apenas matéria, nada importa de verdade. Se você é a expressão de um fundamento racional, suas escolhas ecoam. Planck via a ciência como aliada da responsabilidade, não como desculpa para o niilismo moderno. Você começa a perceber que o colapso interno da sociedade não é apenas político ou econômico, é ontológico. As pessoas foram ensinadas a se ver como objetos descartáveis. Planck nunca tratou o ser humano como subproduto irrelevante, porque isso contradiz a própria estrutura do cosmos. Quanto mais você aceita que não é feito de matéria, mais percebe que sua vida pede profundidade, não distração. Planck abriu a porta para essa compreensão ao mostrar que a realidade não é rasa e tentar viver raso num universo profundo gera dor. O universo não desperdiça estrutura. Tudo tem função dentro do todo. Planck mostrou que a ordem é fundamental, não acidental. Você não está aqui apesar do universo. Você está aqui porque o universo permite e sustenta sua existência. Essa visão não te transforma em alguém especial no sentido egóico. Ela faz o oposto. Ela te coloca no lugar certo. Nem Deus, nem poeira. Expressão consciente de algo anterior à matéria. Isso desmonta tanto o orgulho quanto a autodepreciação. Você percebe agora que não precisa inventar espiritualidade. Ela emerge naturalmente quando o materialismo cai. Planck não misturou ciência com fantasia, ele apenas foi honesto até o fim. E a honestidade levou além da matéria. Talvez seja por isso que essa ideia incomoda tanto. Porque ela exige maturidade. Não dá para se esconder atrás do acaso. Não dá para culpar o vazio. Planck mostrou que a realidade é estruturada, e viver nela exige alinhamento. Você não chegou até aqui por curiosidade. Chegou porque algo em você já não aceita a explicação rasa. A física abriu essa ferida, e agora não há como fechá-la com distração. Se você não é feito de matéria, então sua vida não pode ser vivida como matéria. E essa compreensão não fecha o mistério, ela o amplia. Porque quanto mais você entende o que veio antes da matéria, mais percebe que isso não termina em conceito algum. E talvez a verdade mais desconcertante seja essa. Você não está tentando escapar do mundo. Você está tentando lembrar de onde veio antes dele se tornar sólido. E essa lembrança não é memória. É reconhecimento silencioso. Se você entendeu isso, você já não pode mais viver como antes. Não porque alguém te convenceu, mas porque a matéria deixou de ser um chão confiável para a sua identidade. Max Planck mostrou com rigor científico que a matéria não é o começo, e quando o começo muda, tudo muda junto. Medo, sentido, escolhas, vida. Este não é um vídeo para te confortar, é para te reposicionar na realidade. Se algo em você reconheceu isso em silêncio, não ignore. A maior violência que você pode cometer contra si mesmo é voltar a viver como se fosse apenas matéria num universo que nunca foi só material. Inscreva-se se você sente que explicações rasas já não sustentam mais sua consciência. Comente: eu não sou matéria, se algo real se moveu dentro de você. Dentro de